Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, que coisa maravilhosa é ter você aí, ó, do outro lado dessa telinha aqui juntinho com a gente. E olha só, viu, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que precisa estar em alerta, tá? É a baixa no número das vacinas, principalmente das infantis. Os pais não estão deixando seus filhos se vacinarem e isso pode causar problemas muito aí críticos para a saúde dos pequenos, tá? Nós também ainda hoje vamos falar aqui, pessoal, sobre ensaio de gestante, né? Viver esse momento aí único na vida de uma mulher e registrá-lo. Então nós vamos também trazer aqui algumas dicas para vocês. E ainda também vamos esclarecer o que é a neuropsicologia. Você sabe o que é? Com certeza já ouviu falar, né, nesse termo. Então nós vamos trazer aqui um pouquinho mais sobre ele também hoje no programa. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que fica aqui, ó, ligadinho com a gente. Obrigada pela sua companhia, você que está aí nos assistindo, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados e aí como se aqui o estúdio fosse uma extensão da sua casa. Isso que é a nossa grande, né? Esse que é o nosso grande objetivo, essa que é a nossa grande intenção. Todas as nossas redes sociais estão agora aqui, ó, passando na sua tela. Você pode também acompanhar a gente nessas plataformas. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, viu, pessoal? Com a diminuição, né, na faixa etária do público infantil, incluído na vacinação contra a Covid-19, um alerta preocupa pediatras e profissionais da saúde. A redução da cobertura vacinal nas crianças nos últimos anos. Quem vai conversar com a gente agora aqui no estúdio sobre esse assunto é o Dr. Cláudio Soriano, ele que é pediatra e presidente da Cordial, que é a Sociedade Beneficente do Coração de Alagoas. Muito bom dia, Dr. Cláudio. Bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente também. O número está baixo mesmo? Isso, a grande preocupação é que, infelizmente, não pensamos, né, que o movimento anti-vacina fosse algo tão real. Ele existe um percentual razoável na Europa, nos Estados Unidos, mas nós temos um histórico, né, do Programa Nacional de Imunização, um êxito muito grande e, infelizmente, né, nos últimos anos, e em especial com a questão da pandemia do Covid, foi lançado muitas dúvidas, né? E por muitas vezes por dirigentes, né? Onde coloca claramente dúvidas da questão da vacina, né? Importante lembrar que a questão da vacinação, como a gente conhece hoje, já é de bastante tempo, né? Sim. Desde o século XVIII, que começou a fazer a vacinação, né? Até o termo vacina, né, vem de origem, porque os primeiros experimentos com a vacina foi com a questão da varíola, né? Sim. E que a mortalidade era muito elevada da varíola. E havia uma prática milenar de se fazer uma inoculação a partir das pessoas que tinham varíola na sua fase de regressão e se aplicava em outras pessoas. Apesar de que a mortalidade da varíola era acima de 20%, mas mesmo assim, com esse método, né, de inoculação, havia um risco também de morte. A partir daí, do estudo em relação à varíola bovina que se tinha, e as pessoas que se contaminavam com essa varíola bovina, elas tinham elas não ficavam nem doentes, né? E quando tinha uma doença era um quadro muito mais leve. E o que é melhor, a mortalidade não existia. Então, a partir daí, a questão da obrigação da vacina, no Brasil mesmo, já é do século XIX, né? E a primeira vez que houve assim, uma revolta, a chamada revolta da vacina, foi na época de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que começou a reduzir
essa vacinação. Então, a partir daí, o que a gente observa, apesar de que a população não aceitou bem essa questão da vacinação, mas 4 anos depois, quando a epidemia teve uma intensidade muito maior, as próprias pessoas procuraram, né, os serviços de saúde para serem vacinadas. E aí a luta, né, foi que elas não deixassem de ser vacinadas. Então a gente tem uma história de êxito em relação nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação à vacinação. E o que nos assusta é especificamente a gente querer voltar a um período anterior à Idade Média, onde as pessoas morriam de pestes, né? Morriam de doenças contagiosas e que na época não se havia vacinas para ela. O mais absurdo é hoje a gente aceitar, né, mortes e, se não acontece a morte, mas pelo menos risco de sequelas, que para a criança é um risco muito grande, né, de sequelas, né, gravíssimas, de comprometimento da vida dessas crianças. E o gasto com terapia intensiva, né, com medicamentos, com doenças que podem ser preveníveis com uma simples vacinação. Verdade. Doutor, esse movimento anti-vacina, né, que ficou assim muito mais nítido em relação à Covid-19, ele acabou trazendo reflexos também para as outras vacinas ali do cartão, que são também essenciais para a gente durante toda a nossa vida? Claro. A gente sabe que durante a pandemia, esses últimos 2 anos, houve uma menor procura aos serviços de saúde, aos postos de saúde. E muitos acabaram atrasando a sua vacinação normal. Veja que a questão da vacinação, como a gente tem hoje, por exemplo, quando a criança nasce, faz a BCG, anti-hepatite B e outras vacinas como antipneumocócica, a tríplice mesmo, vacinas, quer dizer, doenças que já não tem razão de ser delas existirem, o sarampo, né, a difteria, a coqueluche, né, o tétano, são doenças que não se aceita mais elas existirem. E o que é pior, com essa situação, nós precisamos ter um nível de vacinação superior a 95% na grande maioria dessas vacinas. Sim. E o que é que a gente tem encontrado hoje? Vacinas como a tríplice, com índice bem abaixo, né? Inclusive abaixo de 80% da população, ou seja, só de 70% a 80% só da população sendo vacinada em algumas vacinas. Ou seja, você tem quase 1/3 dessa população que deveria ser vacinada, que ainda não recebeu as vacinas básicas, né, do calendário vacinal e que a Sociedade Brasileira de Pediatria defende, né, junto com os órgãos de saúde pública. A grande preocupação, e só vou citar um exemplo da questão da vacina para a Covid, que começou a vacinar os adultos e se tinha uma ideia, né, de que por uma simples situação de a criança ter menos receptores para o vírus do Covid, as crianças tinham um quadro menos intenso, né? E muitas não tinham uma manifestação clínica. Mas é porque os casos dos adultos eram muito mais graves. E aí se começou a vacina para os adultos e as pesquisas avançaram em relação à criança. Então veja, desde janeiro deste ano já está sendo já foi liberada a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. E o que é que nós temos? Em Maceió, os últimos dados mostravam que apenas 36%, né, deve ter aumentado um pouco mais, mas olha só, um pouco mais de 1/3 da população de Maceió havia sido vacinada com as 2 doses, ou seja, que estavam completamente imunizados. E o que é mais grave, 60% só que tinham recebido a primeira dose. Ou seja, eu tinha 40% que não tinha recebido dose nenhuma da vacina para a Covid. Ou seja, não se admite hoje a gravidade que é a questão da Covid e a preocupação maior, porque em criança se tinha uma falsa ideia de que os casos eram menos graves, não é bem assim. O que se observou em criança é que a maioria tinham assintomáticos, mas o que foi que observou depois? Essas crianças tinham também quadros graves, né? A mortalidade era muito menor de idosos, principalmente, de adultos, com comorbidades, mas o que a gente observou? Que aproximadamente um bom número dessas crianças poderiam ter um quadro chamado Covid longa, um quadro mais arrastado, ou um quadro de uma síndrome inflamatória multissistêmica, em especial com miocardite. Ou seja, crianças que às vezes tinham até um quadro assintomático, mas que um mês depois
voltava a se internar no hospital por esse quadro, em especial de miocardite. Atendemos muitas dessas crianças nos hospitais. Os hospitais pediátricos ficaram com muitas crianças com esses quadros. E tivemos óbitos aqui. Então, a preocupação é que, a estimativa é que foram aproximadamente mais de 2.500 óbitos de crianças e adolescentes, né, por Covid, Sim. que é um número, né, razoável. Né? Claro que em relação à população, né, brasileira, é um número pequeno, mas são 2.500 crianças, mais de 2.500 crianças que morreram de Covid no Brasil. E a nossa preocupação aqui, com o nosso estado de Alagoas, é porque boa parte dos municípios menores, a própria vacinação para a Covid, na faixa etária de 5 a 11 anos, Sim. está abaixo de 30%. Quando no Brasil, né, é em torno de próximo de 40%. Quer dizer, estamos bem abaixo da média nacional, que já é baixa. E a grande preocupação agora é que foi liberado vacina, né, para crianças com menos de 5 anos até os 3 anos. Isso. Nos Estados Unidos já tem a vacina da Pfizer, que está sendo utilizada em crianças acima de 6 meses. E olha só, das crianças abaixo de 3 anos, metade desses grupos que morreram, desse grupo que morreu, tem menos de 1 ano. Ou seja, nos preocupa ainda essas crianças com menos de 5 anos, que muitas delas não foram vacinadas, Sim. e o que é mais grave, essas crianças pequenas estão se contaminando com seus pais, com seus irmãos mais velhos, e principalmente os irmãos mais velhos que não foram ainda vacinados, que estão susceptíveis, né, a manter esse quadro grave da infecção de Covid. Ou seja, é uma situação que não se admite mais hoje, Sim. porque nós já temos a expertise, os cientistas já desenvolveram a vacina num prazo muito rápido, porque até então a última vacina tinha o tempo entre começar a pesquisa e se conseguir a vacina foi em torno de 4 anos, e esse foi menos de 1 ano, né, para a nossa sorte. Né? Então a gente está muito preocupado, porque hoje, né, na situação atual, não se admite termos essa situação de tragédia ainda. Aproveitando que o senhor falou sobre a miocardite, né, que inclusive essa também é uma grande preocupação de muitos pais e mães, por conta também até das fake news que ficam circulando, né, na nossa sociedade. Crianças cardiopatas podem tomar a vacina? Claro que pode. E o que é mais grave, essas crianças cardiopatas têm 20%, têm 20 vezes mais chance de ter complicações cardíacas do que uma criança previamente rígida, né? E é uma preocupação maior. E a gente da Fundação, né, Beneficente Cordial, da Sociedade Beneficente Cordial do Coração, a preocupação nossa é que nós atendemos, são em torno de aproximadamente 10 crianças são operadas por mês, e nós já desenvolvemos esse trabalho há mais de 4 anos, né? É um trabalho relativamente recente, mas que o que é mais importante, por exemplo, não era costume das maternidades ainda, apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria já defender o teste do coraçãozinho, mas não era uma realidade em Alagoas, né, há mais de 4 anos atrás. E foi que a gente desenvolveu, capacitamos todos os profissionais, né, em grupos, em Maceió e nas principais cidades do interior, chamando os hospitais do interior também, e hoje é uma realidade que, para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, mesmo as grandes maternidades públicas e privadas não faziam de rotina o teste do coraçãozinho. Sim. E hoje é um teste de triagem que você identifica, ou seja, o teste do pezinho, que não se admite ninguém fazer o Sim. teste do pezinho, né? Ele vê, por exemplo, a patologia mais frequente que se identifica é 1 em cada 4.000 nascimentos. A cardiopatia é 1 em cada... uma criança pode ter cardiopatia em cada 100 que nasce. Ou seja, é um número que aí já vai ser muito maior, né? Se eu for comparar, são 10 para cada 1.000, né? Ou seja, então é um número muito maior. E descobrindo antes, é possível fazer o tratamento necessário, claro. E dá até mais chances de vida, né? Porque nem todo mundo consegue fazer o eco fetal, né? Então, em termos de saúde pública, você fazer o teste de coraçãozinho em todas as crianças, Sim. né? Quando nasce nas maternidades, você faz após as 24 horas, e com isso você consegue detectar. E o que acontece? A nossa fundação, ela se compromete, né, nessa parceria com os hospitais e com a CESAL, Secretaria de Saúde do Estado, e com todos os municípios alagoanos, para que a gente possa fazer esse ecocardiograma de avaliação
48 horas, no máximo 72 horas depois. E com isso você consegue detectar precocemente a cardiopatia e consegue encaminhar para um procedimento cirúrgico, caso tenha indicação, Sim. ou um procedimento de acompanhamento ambulatorial nosso. Muito bem, qual que é a grande mensagem, doutor Cláudio, que fica então quando a gente fala sobre esse tema e qual que é a importância, né, das nossas crianças principalmente serem vacinadas? Veja que há uma redução progressiva da mortalidade infantil nos últimos anos, né? Alagoas já foi campeão da mortalidade infantil. Quando você reduz a mortalidade infantil, principalmente nós temos o componente neonatal que corresponde a 70%, hoje muito menos crianças morrem de desnutrição, de diarreia, de pneumonia, doenças respiratórias. E do componente neonatal nós temos somente a anóxia, as doenças respiratórias pela prematuridade e a infecção. Mas o componente de malformação, ele acaba tendo um componente hoje importante, de mais de 10%. E dessas malformações, a metade são malformações cardíacas. Sim. Então veja como é importante a Fundação Beneficente Cordial, né, do Coração, ela tem esse grande projeto de que a gente possa, né, dar vida e sobrevida a essas crianças e que elas sobrevivam com dignidade. Muito bem, quais que são os contatos e redes sociais que a gente pode compartilhar aí, né, com quem está nos assistindo para que eles busquem mais informações, né? Isso, procure com Cordial, né? E aí a gente, nas redes sociais, a gente vai descobrir e ver tantos projetos que nós estamos desenvolvendo. Muito bem, obrigada, doutor Cláudio, pela sua participação aqui, sempre muito bom. É uma aula, a gente aprende bastante com o senhor. Parabéns, Agradeço. viu? Agradeço a Bom dia. atenção de todos. Você que está aqui, pessoal, ligadinho com a gente, não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos falar sobre outro tema, sobre outro assunto, que é ensaio fotográfico de gestante. Eu volto já já.